Quando o cachorro faz isso, o que você tem que fazer? Por exemplo, porque isso é em tese, não que você permita, mas às vezes o cachorro tá demonstrando tanta alegria ali que ele começa a te lamber. O que acontece? O cachorro ele vai demonstrando uma certa alegria muito alta, a gente chama de drive, né? O drive é muito alto, muito agitado. Então o que acontece? Você vai começando a mostrar pro cachorro que ele vai ter a recompensa devida dele, mas quando ele acalmar, não quando ele estiver agitado. Porque assim, o cachorro quando ele chega perto de você, pulando, pulando, agitado, e não respeita o teu espaço individual, ele tá te mostrando que ele tá te empurrando, que ele quer tocar em você sem você dar permissão. Hum. Então, assim, de uma certa maneira, não quer dizer que a gente é ruim pro cachorro, não é isso. Mas a gente tem que recompensar ele, porque tá calmo. Ele começou a pular agitado, você esquiva, sai de perto, finge que não tem cachorro ali, ignora. Ele deu aquela acalmada, faz aquela carinha de dó, de piedade. Sabe aquela cara de cachorro quando é mudança? Uhum. Fica meio perdido? Pronto, naquele momento você vai, agrada, recompensa, para mostrar para ele que eu vou recompensar, mas desde que ele esteja calmo. Ah, então, deixa eu só ver se eu entendi. Por exemplo, ele tá pulando lá, você finge que ele nem tá lá. Sai de perto, espera ele acalmar um pouquinho. Aí ele acalmou. Aí você pode agradar. Mas se ele ficar felizão de novo, você ignora de novo. Ignora de novo. É como se eu estivesse ligando um 220 nele ali, né? É, porque ele acalmou, aí você, "Ei, vem", aí ele já fica. Aí você... Exatamente. E outra, esse comportamento agitado do cachorro quando ele tá pulando, agitado em você ali, a gente acha que é totalmente felicidade ou saudade te ver, e não é. Talvez 50 ou 60% disso é agitação por agitar, e os outros 50% é alegria de te ver. Então dá para trabalhar bastante com isso. Eu fui acalmando, acalmando, até ficar mais tranquilo. Ele tem que entender que ele vai chegar perto de você de uma forma receptiva, calma, banando o rabo, brincando com aquele ar da graça, bonitinho, Uhum. e vai ter agrado, sem pular. Imagina se você está preparando, vestindo uma roupa para ir numa festa, num casamento, E chega e pula. e você tem que ficar desviando o cachorro fica pulando, você sujando a roupa. É, principalmente, por exemplo, cachorro de apartamento. Que aí você vai assistir uma televisão, ele vem, deita no seu colo e fica lá 2 horas. É um comportamento equivocado também. Sim, Você tem que falar, ó, ficou 5 minutinhos, agora você está. põe pro chão. Tem um tempo. Não tem um tempo exato, mas a gente costuma falar assim, pela demonstração dele. Quando o cachorro está no chão e ele pula no sofá, você está vendo televisão, ele pulou por conta própria, você tem que corrigir e fazer ele descer. Desce com as próprias patas ali, porque se você pegar ele no sofá e pôr no chão, você vai fazer aquilo ali o dia inteiro e não vai entender. Como é que você faz ele descer? Empurrando. Vai empurrando, empurrando até descer com as próprias patas. Segundo ponto, ele vai ficar quietinho, aquela cara de dó que eu falei, né? Quietinho, que é a cara de pidoncho lá. Ele acalmou, ficou quietinho, manda ele subir. Aí ele pode subir. Ele tem que entender que ele tem que ficar calmo, esperar um pouco e eu vou pegar, vou levar ele pro sofá. Ele vai poder subir no sofá. E o cachorro que sobe de uma vez no sofá sem pedir permissão pra você, o que ele tá te mostrando? Que o Que o sofá é território é dele. dele. O sofá é dele, o território é dele. E eu já vi casos do cachorro estar sentado em cima do sofá, o dono tentar sentar do lado assistindo televisão, o cachorro rosnar. Gente, não pode isso. Sai que sofá é meu. Não, não pode. Vai lá Não, pegar minha comida. não, só faltou o cachorro falar, vai deitar lá fora que aqui é meu. Não, não pode. Na Né? volta traz uma água, né? Na volta entrar uma cerveja. É. Ó, seria bom serviço. Ó, Marco, e o comportamento? Só o comportamento de um dono Uhum. caminhando no sentido de outro no outro, dá problema também. Dá, Tem que estar todo mundo caminhando no mesmo sentido. dá. Eu falo isso pro pessoal. Só que geralmente a mulher fala, ah, tadinho, dá dó. E aí. Aí, Ou o homem fala, ô, coitado. Amanda, será que ela tá escutando aí? Amanda, vamos ver. A Amanda é minha namorada. Ela fica nesse negócio. Ai, tadinho, não sei o que, não sei o que. Não tem esse tadinho, não. Ai, tadinho, vem cá com a mamãe. Que mamãe? Não é mamãe, não. É o cachorro. A gente quer agradar, a gente gosta, a gente ama. Mas você tem que tratar da forma correta, porque se a gente não mantém a mesma linguagem, a mesma postura dentro de casa, o cachorro ele vai ver um comportamento, ver outro comportamento, ver outro comportamento e vai fazer do jeito dele. Aquele instinto de matilha, de alcatéia deles é muito aflorado. Cachorro, independente da raça, 98, qualquer coisa, 98% da essência da genética do cachorro é do lobo. Então, se você não mostrar liderança, ele vai te liderar. Aí, Tem esses comportamentos. Né, E é coisa boba, é coisinha à toa. ó, Coisa boba. vamos lá. O Paulo perguntou se dá pra adestrar um pincher. Dá sim, Paulo. É porque eu tô me vingando, você mandou contar os pontos da peteca direita. É o Paulo do Apollo? É, ele tá aqui me trollando. Mas dá pra adestrar um pincher, eu descobri hoje. Ó, a Vanessa falou que o Yorkshire Micro tem 7 meses e está bem difícil de fazer xixi no tapete higiênico. Uhum. A
A Laísa perguntou assim que cachorro... Mas essa foi uma pergunta, né? Do tapete higiênico. Tem Só alguma... uma pergunta. É. Não, tem como resolver. Tem. Tá com 7 meses que ela falou, né? Isso, é um Yorkshire Micro. Vanessa? Isso. Não tem jeito de resolver, Vanessa. A gente consegue mostrar pro cachorro onde que tem que fazer o xixi e tal, para ele poder ganhar o agrado, né? Que a gente chama o afeto, o reforço esportivo. Uhum. Mas, por outro lado, às vezes o problema dela é ser isso aí. Às vezes o cachorro tá indo lá tentar fazer xixi e fica marcando e rodeando o tapete, enche, satura ali, ele não consegue chegar perto, ele vai migrar para outros cantos. O tapete, no caso, teria que trocar, tipo, usou o cachorro, fez xixi 3 vezes nele, já troca? Se você vê que ele fez ali, às vezes acontece o cachorro fazer 3, 4, 5 xixi, Aham. mas em parte espalhada, beleza. Dá certo. pra você segurar ali e administrar. Mas viu que já o cachorro faz muito xixi, espalhou tudo, já arranca, Põe já um- estende o outro, que ele vai ter vontade. Dali 1h30, E se 1 hora. tiver ele vai ter. limpo o negócio, aí é que você comentou, por exemplo, o tapete higiênico tá limpo, mas ainda assim ele vai nos outros cantos da casa. Nos outros cantos da casa, você tenta corrigir, limpar lá com algum produto de limpeza sem deixar ele ver, que não pode ficar vendo se você limpar. Ah, ele não pode ver se limpar o lugar errado. Não pode ver, que se ele ver, ele vai ter motivos para voltar lá e fazer. Mesmo que a gente dá bronca no cachorro, nossa, porque você fez xixi aqui, não sei o quê, ele vai voltar para tentar fazer lá, porque só Mesmo. porque chamou outra atenção. Então tem que fazer, na verdade, você limpa escondido no lugar errado. Se ele fizer no E lugar limpa certo. no lugar certo onde que ele tá fazendo. Aí, por na exemplo, frente se dele. você vê depois. Eu tava lá, eu bobeei, ele fez o xixi no tapete higiênico. Aí eu chamo ele e limpo na Chama, frente. mostra pra ele que tá tirando, pondo o outro, agradando, chamando pelo nome, brincando com ele, pra ele entender que lá pode. Entendi. Olha. Isso é interessante. É, eu vou ficar desempregado. Ah, não fica. Eu vou ficar desempregado. Não vai nada. Vai nada. Pelo contrário, pessoal. Vão não é tão aumentar suas simples contratações. Essa conversa que a gente fala não é tão simples colocar na prática. Não é. Não. Não, tem que Ó, fazer. uma outra pergunta Bastante. que apareceu aqui. Cachorro que sempre tem o dono por perto em casa e depois o dono passa a ficar fora para o trabalho. Aí a pergunta é: o pet sofre, late, chora e uiva. Tem alguma solução? Então, o uivo do cachorro, tem estudos que mostram que o cachorro uivar, um pouco pode ser ansiedade e um pouco pode ser dele uivar e tentar se localizar para os outros demais cães, ou para ele tentar chamar a atenção do dono. janela. Ou tentar chamar a atenção do dono para mostrar que ele está ali. Certo. Então pode acontecer isso. Mas a gente viu com essa pandemia que teve aí, ficou muito claro. Muito claro. O cachorro, o dono, né? O dono o tutor do pet, ele mudou muito a rotina dele por conta da pandemia. Sim. De ficar mais dentro de casa, trabalhar em casa. E agora que já passou a pandemia, o pessoal voltando à normalidade, o cachorro fica mais tempo sozinho. Então, ultimamente eu ando pegando muito assim de um ano pra cá, um ano e meio pra cá, cachorro com problema de comportamento, porque tá ficando muito tempo sozinho. Mas por que fica muito tempo sozinho? Você tem que ser para caminhar, você tem que ser para dar uma qualidade de vida para ele, fazer ele esgotar aquela energia que está em excesso acumulada. Então, ele necessita de atividade diária para tirar um pouco daquela ansiedade dele. Pensando no que você está comentando, Interessante. e Essa até questão do uivo para ele se Se localizar. Eu não sabia que tinha esse instinto. Sim. tem um, É instinto de lobo isso. Ah, é? tem um cachorro lá perto de casa que eu acho que talvez seja a sensibilidade do ouvido. Uhum. Que toda vez que passa sei lá, uma ambulância, Uma um carro moto. de polícia, do SAMU, alguma coisa, não, uma coisa relacionada com sirene, Uhum. ele começa a uivar. Uivar. Aí eu acho que talvez seja sensibilidade. Pode ser o barulho ele associar, pode ser a reação auditiva dele que está sensível, pode ser também. Pode, né? É isso que eu falei, não quer dizer que é uma regra. Aham. Às vezes tem cachorro que simplesmente porque está agitado, ansioso dentro de casa, ele resolve uivar. Tem cachorro que late demais. Nossa. Então, assim, acontece muito. por Marco, causa tem disso. quintal grande basta? Não. Não. Na hora que fala quintal grande, não é uma fazenda, né? É um quintal grande só. Tem cachorro de eu trabalhar fora da cidade aqui, que o cachorro vivia num sítio e vivia agitado. E ele precisa passear mesmo assim. Mordendo as coisas, destruindo as coisas dentro de casa. Então Nossa. precisa é aquela atividade. O cão, o que que acontece? Ele precisa daquela essência, daquele instinto migratório. O instinto migratório que eu falo é onde que ele vai andar, que ele vai ter amigo, ele vai ter abrigo, ele vai ter comida, ele vai ter água, ele vai ter segurança. Então se a gente retira esse instinto primitivo dele, Certo. que é o lado a lado ali com o dono, que é o que faz a matilha dele ali, a alcateia dele ali, Uhum. ele começa a ficar agitado, né? Quase Então- um desespero.
fica desesperado e vai ficando entediado de ficar fechado daquele jeito. Mesmo quintal grande, gramadão grande,